vou desafiar você. Diga agora um versículo de cor. Mas não vale Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor. Todo mundo sabe esse decor. Se tirar João 3,16, você lembra de mais algum versículo? A maioria de nós não lembra, não é verdade? Por que temos tanta dificuldade de memorizar a palavra de Deus? Bem, hoje no Mente Aberta eu converso com o Cornélio Augusto, especialista em memorização. E o Cornélio vai nos ensinar como memorizar a palavra de Deus, quais as estratégias para guardarmos na nossa mente e no nosso coração essa palavra preciosa. Então não perca o programa Mente Aberta que já está no ar. E olha, quando eu converso com o Cornélio, eu fico até constrangido. Esse homem tem uma memória impressionante. Quisera eu lembrar da palavra como ele lembra, mas eu vou aprendendo aos poucos. Cornélio Augusto, de onde vem isso? Isso é talento natural? Como é que é essa capacidade de guardar a palavra de Deus, hein, Cornélio? Bom, Cássio, a primeira coisa que eu posso tranquilizar você é que, apesar de memorizar tantos textos bíblicos, eu sou normal. Você é normal. Normalaço. Sabe? Então eu esqueço as coisas também. Mas Deus me deu a graça, né, de nascer num lar evangélico. Sim. E minha mãe, hoje ela está com 90 anos, e aos 18 anos ela entregou a vida para Jesus, criou os filhos no evangelho, e eu sou o quarto filho de 8 filhos que ela teve. E ela nos ensinou a palavra, e naquela época não tinha Bíblia falada, não tinha Bíblia em áudio, não tinha Bíblia colorida, nada, era Bíblia, sabe? Então ela procurou fazer com que nós amássemos a palavra de Deus assim como ela é. E nós memorizávamos em casa, eu lembro com muito carinho da minha mãe, ao redor da cama dela, os 7 filhos, né? Um faleceu, né, logo no parto, mas os 7 filhos, então, ajoelhados ali na cama e falando: nós que habitamos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansaremos. Contextualizando, né? Ao invés de falar aquele que habita, né? E nós falávamos desse salmo, falávamos outros salmos, então ela ia nos estimulando a memorizar. Uhum. E ela fez isso de tal maneira que eu acabei me apaixonando com a palavra, sabe? E eu, aos 12 anos, então, eu já memorizava alguns salmos, depois eu fui crescendo nisso, e hoje eu posso contabilizar que eu tenho, assim, 10 livros da Bíblia memorizados. 10 livros? 10 livros. Mas é o que? Tito, que é pequenininho. Tito Filemon? No pior que não tem, Tito. Mas eu tenho, por exemplo, o livro de Provérbios. Provérbios, 31 capítulos. 915 versículos. Uau! Tenho o livro de Eclesiastes, tenho Efésios, Filipenses em português, inglês e alemão. Inglês? Você está brincando? Mas só que eu não domino o inglês e não falo alemão. Mas você consegue falar o Filipenses. Tenho também o Sermão da Montanha em português, comecei também em italiano e agora em francês. Né? Mas não falo essas línguas também. Uhum. Tenho o livro de Hebreus todo, tenho 1º e 2º Timóteo, Tiago, algumas histórias bíblicas como Davi e Golias, a vitória de Josafá, Jericó, aquele discurso de Estevão, sim, né? Sim. Então, é o meu prazer. Agora, memorizar a palavra. Como é que faz? Eu lembro, né, logo que eu tive encontro com Cristo, que o Senhor mudou minha vida, eu fazendo discipulado, sendo discipulado, meu discipulador, que inclusive já está com o Senhor, o Paulo França, o Paulo falou: Cássio, vamos decorar, memorizar Isaías 53. Mas foi um parto, Cornélio, porque eu ficava tentando, começar, quem crê em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor, mas aquilo foi difícil, né? Consegui memorizar, confesso que eu consegui, mas foi muito difícil.
Porque é difícil para quem não tem estratégia decorar a palavra de Deus. A gente começa a decorar versículo solto. Eu percebo que você não pega o versículo solto, você pega muito do contexto, é isso? Eu tenho alguns que eu pego solto, como por exemplo o Salmo 119, eu memorizei, são 176 versículos. É o maior salmo. É o maior salmo. Eu tenho 50 salmos memorizados, entre eles o Salmo 119. Então esse aí eu falo um versículo isolado assim, do meio dele. Depois, se você quiser, pode fazer um teste. Eu não sei. Eu falar o versículo 27, eu sei lá qual é o 27. Mas você me questionar, né? Mas eu quero dizer o seguinte, que, por exemplo, eu tenho o livro de Eclesiastes todo, então são 12 capítulos. Eu pego, nesse caso eu não peguei versículo por versículo, assim, eu não sei qual que é o versículo 13 do capítulo 1. Você tem que pegar o contexto. Aí eu pego, se você me fala, por exemplo, um versículo, aí eu vou direto, sabe? Então, por exemplo, agora eu estou fazendo uma dramatização de Eclesiastes e nessa dramatização eu falo palavra por palavra do livro de Eclesiastes. São 60 minutos de declamação. E eu dramatizo como se eu fosse o rei Salomão. Eu vou fazer um teste com você, porque é o seguinte, vou pedir a produção aqui, consiga uma Bíblia para mim aqui no estúdio, consiga uma Bíblia, que eu vou pegar o Salmo 119 depois, eu vou fazer o teste com você. Tá, João? Porque eu não sei decorar o Salmo 119. Revista e atualizada. Revista? Isso que eu ia... Bom você ter falado isso, então. Enquanto a produção consegue a Bíblia da versão revista e atualizada, por favor. Qual é a versão que você memoriza? Porque quando eu aceitei a Cristo há 30, 40 anos. Eu fui evangelizado na versão revista atualizada. Essa a minha. Essa? Por que essa opção? É porque você foi evangelizado nela? Também. Né? Eu fui evangelizado nela e então tenho uma vida toda com ela, né? Ou seja, estou memorizando e estou gravando também a Bíblia. Né? Parece que conseguiram ali. Então, eu estou gravando a Bíblia. Eu preferi continuar com essa versão revista e atualizada. Né? Mas... E parece assim, que é a que fala mais ao nosso coração, que a gente foi evangelizado, né? É isso mesmo, a primeira, né? As primícias. Eu, por exemplo, quando vou pregar, atualmente eu tenho pregado muito usando a NVI, mas não tem jeito, eu sempre volto para a revista atualizada. Eu também. Né? Eu gosto muito da mensagem, por exemplo, também, mas eu sempre remeto à revista atualizada, porque vamos dizer, é a mãe. Então vamos lá, olha. Salmo 119 são quantos versículos? São 176 versículos. Gente, é versículo demais. Você lê o versículo e eu falo qual que é o número dele. Pode ser? Pode. Você está falando sério? Sério. Você vai ficar fake na televisão, hein? Olha lá, vai orando aí, você de casa. Vamos lá. Eu vou tirar que o meu óculos é para longe, então para perto tem que ficar. Eu posso ler o versículo? Pode. Gente, aleatoriamente aqui. Não, você não vai acertar, Cornélio, não é possível. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. 100. Brincadeira, gente, o cara acertou. É mesmo? É porque o povo está orando. É isso. Eu estou falando isso. Você percebeu que eu falei isso aqui para dizer que eu não sou idoso, né? Não, agora eu quero ver. Vou pegar mais uma aqui. Não, vou pegar um bem difícil aqui. Deixa eu ver. Salmo 119, 17. Ser generoso para com teu servo. Você já falou 17? Eu falei 17? Falou. Você não peraí, vamos lá. Esse aqui, ó. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Esse é difícil. Os soberbos... Eu acho que é o 51. Não, parou. Como é que você faz, cara? Bom, isso é técnica, na verdade, né? Eu tenho uma técnica de transformar números em imagem. Você me falou outro dia que você pensa numa casa, não é isso? Essa é outra também. É a técnica de você associar com uma casa, associar com um local. Né? Então, por exemplo, lá em casa eu tenho os meus cômodos, né? Tem vários cômodos. Eu pego os cômodos ali e eu vou memorizar um versículo, eu memorizo como se eu estivesse lá, vivendo aquele versículo naquele local. Vamos pensar, vou pegar tá vendo? Eu estou pensando em algumas coisas, eu sei de cor. Salmo 1, Salmo 1, né? Ok.
Então vamos pensar lá, né, aquele que bem-aventurado um homem, que não anda no conselho dos ímpios e tudo mais. Como é que você faria para memorizar isso? Ó, a primeira coisa importante é repetir várias vezes. Eu costumo dizer que eu sou normal porque eu memorizo mais repetindo. Então, eu tenho essa facilidade de repetir e não cansar. O livro de Filipenses eu já repeti mais de 1000 vezes. Gente. Então, não é novidade uma pessoa repetir 1000 vezes, né? Ler 1000 vezes, falar 1000 vezes e memorizar, né? Então, eu sempre falo que você deve repetir muito, muito mesmo, até cansar. Cansou, dá uma respirada. Descansa e volta. E volta. Agora, o Cornélio fala que ele, que ele é normal, mas outro dia eu estava aqui na rádio, saí da rádio, não encontrei com ele aqui. Aí ele mora aqui perto bom, perto entre aspas, ele mora na região da Pampulha. Aí ele falou que ele veio para a TV, ele veio a pé para ir... É sério, você veio a pé para ir memorizando? Como Exatamente. É que é isso? Eu saio de casa, eu já venho memorizando um texto. Por exemplo, hoje é o dia 28. Posso falar o dia? Não, fala. Se fosse um dia qualquer. Um dia qualquer. Eu pego o provérbio daquele dia, né, e faço a memorização para reavivar a memória daquele capítulo. Provérbio 28, você lembraria? Lembraria. Começa como? Ele começa falando assim, fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo pode. Posso conferir? Ele fala, não sei de qual. Foge os perversos. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Rapaz, não é que é mesmo? Foge os perversos. Sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido. Mas como é que você lembrou? 28, você associou Olha com bem, alguma coisa? Na verdade é o seguinte, quanto mais você repete, esse é um projeto de vida que eu tenho. Eu tenho todo o livro de Provérbios, ou seja, sabedoria milenar, celestial, é Deus falando. Né? Então, esse é um projeto de vida. Todo dia, por exemplo, se hoje, 28, dia 28, eu pego ele. No mês que vem eu pego o 28 de novo. Volta. Então, isso uma vida inteira. Eu já faço isso, deve ter uns 6 anos. Meu Deus. Estamos de volta com a mente aberta. Estou com o pastor Cornélio Augusto aqui. Esse homem memorizou as escrituras. E olha, eu estou impressionado, porque eu estava conferindo aqui, tudo que ele fala está aqui mesmo. E eu perguntei como é que faz. Ele falou que ele é normal, mas não é muito normal isso não. É porque tem que ter uma boa memória. Na verdade, né? A minha esposa, quando ela está num ambiente assim, eu falo para as pessoas, eu sou normal, não é ela chama Hilda, não é Hilda, aí ela faz assim, ó. Mais ou menos. Agora, ô Cornélio, eu estava vendo aqui, por exemplo, na sua frente aí tem uns cartõezinhos. É um desses projetos que até na Rede Super teve uma época que você fez um programa aqui, tinha um... O que foi isso aí? É o Bíblia na ponta da língua. Eu posso segurar aqui? Pode, claro. Que aí eu vou mostrar aqui na câmera, enquanto você explica o que é isso. Isso daí são 7 cartõezinhos, né? Tem 3 aí, 4 lá atrás. Você destaca esses cartões. Sim. E desses cartões, por exemplo, você escreve um versículo. Você falou, por exemplo, o Salmo 1, né? Isso. O primeiro, aí você coloca lá, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é o 1, né? Aí depois você coloca 1, 2, 1, 3 e assim por diante. Eu fazia isso quando eu fiz seminário para memorizar palavras no hebraico, que já era difícil. Eu colocava a palavra em hebraico na frente do cartão e no verso a tradução. Mas pior que é isso, porque você falou que você cita alguns textos em alemão e francês sem saber. Sem saber. Igual eu falo, eu sou alfabetizado em hebraico e grego. Eu leio, se me der aqui eu leio. Eu não entendo 10%, mas eu consigo ler. Sim. Porque a nossa capacidade de memorização é impressionante. De pegar a palavra, né? Mas, por exemplo, eu memorizei Filipenses em inglês, em português, em inglês e em alemão. Eu falo com as pessoas assim, quando você memoriza em português, você adquire o glossário daquele livro. Então, é importante você memorizar um livro, porque você tem todo o glossário, de tal maneira que todas as outras línguas elas vão se encaixar mais ou menos ali. Então, por exemplo,
Versículo 1 de Filipenses, capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Em inglês, Paul and Timothy, servants of Christ Jesus, to all the saints of Christ Jesus at Philippi, together with the overseers and deacons. Alemão, Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, allen Heiligen in Christo Jesu zu Philippi, samt den Bischöfen und Diakonen. Então, as palavras, elas vão se encaixando. Eu não sei alemão, mas eu sei onde eu estou. Eu achei que a pronúncia sua da quinta palavra não está muito boa. Eu memorizei em chinês também. Ah, não. Meu Deus. Vou pedir para você falar. Aí que você não vai saber que eu não vou entender nada. Agora eu estou vendo outros projetos. Esse pendrive, que pendrive é esse? Mostra pra gente, por favor, Cornélio. Bom, um CD a gente não dá para comportar toda a Bíblia, mas um pendrive agora eu estou gravando toda a Bíblia. Eu já tenho o Novo Testamento e parte do Velho. Agora eu tenho vindo aqui à Rede Super, né, para gravar todo o Velho Testamento. E isso vai caber, então, nesse pendrive. Gente, mas esse homem é hiperativo. Ele não para na cadeira, fica balançando a cadeira o tempo inteiro. Eu estava querendo mostrar o pendrive aqui. Eu disse, segura. Pronto, aí, ele fica balançando o tempo inteiro. É porque a mente dele funciona o tempo inteiro. E esse livro aqui, eu estou vendo aqui, Curso de Memorização da Bíblia. Isso é o curso que eu dou, é um curso à distância. Deixa eu segurar aqui. Ok. É um curso à distância que eu dou para as pessoas que querem aprender as técnicas de memorização. Mas é verdade que qualquer ser humano normal consegue mesmo? Qualquer ser humano. Aliás, se a pessoa não for memorizadora, ele morre. Sabe? Você está aqui por causa da sua memória. Estamos aqui por causa disso. Né? Tira-se a memória, aí tira a palavra. Agora, o pessoal tem dito que, por exemplo, algumas patologias como Parkinson, Alzheimer, quando a pessoa ela memoriza, ela se força a memorizar certas coisas, atrasa o processo de degeneração. Isso é verdade, né? Exatamente. E você combate ou ajuda, na verdade, minimiza os efeitos dessas doenças memorizando. Né, praticando a memorização, seja uma palavra cruzada. Agora, eu sempre falo, vai memorizar, então memoriza a Bíblia. Vai praticar alguma coisa, memoriza a palavra de Deus, é muito melhor. Mas, né? Por exemplo, quando você passa por alguma tentação, alguma provação na sua vida, você consegue reagir com a palavra? Como é que é isso? Assim, eu, com o pouco escopo que eu tenho de versículos memorizados, via de regra, por exemplo, não andeis ansiosos de coisa alguma. Filipenses. Exatamente. Filipenses é preciosa, né? A carta de Filipenses. Então, sim, eu fico pensando, gente, se eu com poucos versículos que eu memorizo, né, eu já uso, imagino você. Olha, é interessante até que eu faço aquela técnica de memorizar e associar a casas, a ruas e tudo, né? Então eu tenho Belo Horizonte toda mapeada, né? Eu sei onde que é o livro de Mateus, de Marcos, né? As avenidas aqui, então elas estão todas mapeadas. Ah, é mesmo? Afonso Pena tem algum livro? Afonso Pena é Provérbios 31. Certo. Né? Aliás, peraí, Provérbios 30. Então, eu passo por um prédio e, de repente, eu me lembro e falo assim, gente, eu precisava de ouvir essa palavra. Mas, na verdade, ela está na minha memória ali, ela está no prédio. Então, os prédios, eles passam a ser versículos. A cidade passa a ser uma Bíblia, um livro. Sabe, isso é muito gostoso. Você associa cada monumento, cada rua, cada prédio a um texto da palavra. A um texto da palavra. E aí eu vou, por exemplo, eu falei do livro de Eclesiastes, né? O livro de Eclesiastes eu memorizei na Avenida do Contorno. São 12 quilômetros e são 12 capítulos. E aí eu mentalizo aquilo ali, aqueles locais todos, né? Vou fazendo aquele exercício, né? Então eu sei onde que está, por exemplo, Eclesiastes capítulo 8 está na altura da Raja Gabalha. Interessante. E os prédios estão ali todos. Agora, falar lembrar. Em cidade que te faz lembrar a palavra de Deus, Jerusalém, com certeza, é a cidade
né? Que é a palavra de Deus viva. Exatamente. Eu estou vendo que é um DVD, um CD. Isso. Eu tinha um sonho de gravar, de fazer um DVD nos locais em que ocorreram os textos. Que legal. E um empresário, o Sérgio Monteiro, ele me deu esse privilégio. Nós fomos lá em 7 pessoas e então falei os textos bíblicos ali. Eu quero até, se eu puder, virar aqui, porque tem uma foto, vou virar devagarzinho, para não ficar feio. Olha o Cornélio, rapaz, que beca, hein, Cornélio? Tá vendo? Tá bonito demais. Isso aí foi onde? Isso daí foi no Mar Morto, diante do Mar Morto. Que legal, rapaz. Foi muito emocionante. E você, aqui nesse material aqui, você apresenta o que textos? Eu apresento o livro de Efésios todo, o livro de Filipenses, a história de Davi e Golias, vários salmos, alguns textos isolados, o Isaías 53 que você falou. Sim, lindo texto. Sabe? Então, e eu agora estou pretendendo voltar para outros textos gravar ali. E esse monólogo? Eu estava até conversando contigo, porque o Cornélio está com um projeto muito legal. Eu até falei para quem sabe aí na semana de popularização do teatro aqui de Belo Horizonte, né? Ele tentar emplacar esse monólogo aqui nos teatros. É um monólogo em Salmos? Não. Não, chama As Riquezas de Salomão. É o monólogo do livro de Eclesiastes. Em Eclesiastes, olha só. E você fica vestido a caráter? Isso. Ali tem um painel ali com o Muro das Lamentações e eu canto também, sabe? Eu peguei algumas músicas, alguns textos bíblicos e eu coloquei música neles. Então eu faço como se eu fosse um barítono. Eu me caracterizo como se eu fosse Salomão, já velho, né? Já tendo tido todas as experiências, conhecer o que é riqueza, o que é mulheres e tudo mais, os prazeres da vida e a lição que o homem mais rico da humanidade, ele nos dá através do livro de Eclesiastes. Agora, muitos podem estar pensando, ele sabe muito Bíblia, mas e viver a Bíblia? Como é que é essa relação entre memorizar a palavra de Deus e viver? Você consegue transferir isso bem no seu dia a dia? Como é Olha, esse livro de Eclesiastes, por exemplo, ele mudou minha vida, sabe? Você tem que aprofundar, você tem que mergulhar na palavra e entender. E ao entender, é uma solapada, é Deus falando, sabe? E aí você vai, assim, consertando, tirando arestas da sua vida. Então isso é uma bênção. Memorizar a palavra de Deus é uma bênção, uma grande Agora, bênção. você consegue ainda se emocionar com a palavra de Deus, sabendo tanto, né? Porque eu sou manteiga dele, eu choro. Às vezes eu estou lendo um texto sozinho e começo a chorar. Minha esposa chega, o que aconteceu? Eu falo, não, porque eu me emociono. E você consegue se emocionar ainda sabendo tanto? Olha, eu consigo. Na verdade é o seguinte, é uma coisa que eu sempre peço a Deus. Eu vou falar, por exemplo, Filipenses. Eu falei que eu repeti Filipenses 1000 vezes. A coisa mais gostosa que tem é quando você sente da parte de Deus esse sinal. Eu falo, eu já estou careca, né, de saber aquilo ali, mas eu choro. Sabe? As pessoas que acompanham o meu trabalho sabem que isso é verdade. Eu choro cada vez que eu declamo os textos. Isso é maravilhoso, É né? bênção demais. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.